RB Notícias de volta com o especial Racismo. O retrato do racismo feito pela imprensa brasileira e americana tem chamado a atenção. Eu volto agora a falar com o professor de filosofia Paulo Cruz. Paulo, você acredita que as diferenças, inclusive históricas, dos dois países faz com que o racismo seja encarado de uma forma diferente, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil? Ah, sim, absolutamente. Acho que são países com realidades completamente diferentes, distintas, né? A não ser pelo fato de terem sido dois países que tiveram sistemas escravistas, mas os Estados Unidos, por menos tempo do que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Tudo isso tem um efeito, né? Então, são países que se configuraram culturalmente de maneira distinta também, então até em questão religiosa, por exemplo. Então, quer dizer, os americanos tiveram uma colonização protestante, o Brasil teve uma colonização católica, então o modo como as duas vertentes do cristianismo enxergavam essa questão é diferente. Então lá os negros americanos tiveram acesso à Bíblia, por exemplo, que deu a eles um acesso a um tipo de imaginário moral que os ajudou a enfrentar a escravidão e o racismo, enquanto aqui no Brasil, por exemplo, havia uma tendência da igreja de dizer, olha, não, a escravidão você tem que agradecer porque você está fazendo parte ou compartilhando do sofrimento de Cristo. Então, assim, não se sinta menosprezado porque você é escravo, mas saiba que você tem um lugar especial lá diante de Deus. Então tinha uma questão mais acomodacionista, digamos assim. Então, quer dizer, são questões completamente diferentes. Também o modo como o racismo vai se desenvolver no Brasil e nos Estados Unidos é muito diferente, porque lá, logo quando a escravidão termina, há uma reação muito grande dos confederados que perdem a guerra, e aí eles criam um partido democrata, e assim eles começam a fazer uma perseguição aos negros. Então os primeiros congressistas negros que são republicanos, né, começam a ser perseguidos. Então, assim, há uma intensa perseguição que vão se materializar nas leis de Jim Crow, nas leis de segregação americanas, que vão durar até a década de 60, né, e só serão revogadas com aqueles grandes atos, né, pelos direitos civis de Martin Luther King, de Malcolm X. Então, isso vai se arrastar aí por mais de 50 anos, até que elas fossem revogadas. Então, o regime de apartheid mesmo, de segregação, principalmente no sul dos Estados Unidos, e que afeta a sociedade como um todo de maneira absolutamente diferente daqui, né? Que apesar de não ter tido leis segregacionistas diretas, né? Várias leis alijaram assim, aquelas populações mais pobres, sobretudo os negros. Então, leis de terras da época da escravidão ainda. Então, você pega aquelas leis de vadiagem, então depois as constituições que não contemplavam assim, essas pessoas mais pobres. Então, assim, houve de certo modo um alijamento dessa sociedade que perpetuou a sua pobreza e a sua condição de vulnerabilidade até hoje. Então, quer dizer, se desenvolve de maneira diferente. As pessoas aqui também têm um modo diferente de manifestar o seu racismo, digamos assim, talvez um pouco mais envergonhado e não tão direto como o americano, que diz, não gosto mesmo e pronto, acabou. Lá existe uma liberdade maior, inclusive para essas associações racistas existirem, né? A Ku Klux Klan existe até hoje, grupos supremacistas brancos existem organizadamente até hoje, o que não acontece no Brasil. Tem essa coisa então, são também muito diferentes, né? Desculpa te interromper, tem essas coisas também de bairros, né? Ainda existe nos Estados Unidos, exatamente, claro, de forma muito menor, mas tem essa coisa segregados, né? Bairros segregados, culturas muito segregadas, enquanto aqui você entra numa periferia ou numa favela qualquer, é uma mistura, né? A miscigenação deu uma confundida, né, nas coisas aqui no Brasil. Então, acho que aqui as coisas acontecem muito mais por uma coisa de, digamos assim, classe social do que propriamente de cor, apesar de eu não deixar de lado que a cor é um componente, né? Não só a pobreza, não só o modo como você anda, se veste, que música você ouve e tal, que tende a segregá-lo de certa maneira, mas também a cor é um componente. Acho que tem um estereótipo, né, no Brasil que forma o preconceito que as pessoas têm em relação ao negro, em relação ao pobre, então que se confunde um pouco. Então o racismo aqui é mais difícil de identificar por causa disso. Então tem
muito racismo aqui, tem bastante gente racista, mas eu não acredito, por exemplo, definitivamente que o país seja um país racista. Então, para mim, isso precisa também ser melhor ponderado, né? Nós falávamos no bloco anterior a questão da educação, né? Você falou do racismo como indivíduo. Quando a gente pensa em educação, a gente também consegue pensar isso relacionando com a imprensa, né? De certa forma, tem muito a ver com a forma que a gente é educado. Eu estava lendo esses dias que existem alguns termos que nós usamos que nós não sabemos que estamos sendo racistas, como, por exemplo, criado mudo, quarto de empregada. São alguns termos utilizados pela população há muito tempo, há anos, e a gente não tem essa assimilação. Então, está diretamente realmente associado principalmente à educação e aí diretamente ao indivíduo, né? Sim, assim, em relação à questão dos termos, eu acho assim, também agora há-se digamos assim, um certo preciosismo em achar que as palavras têm poder em si mesmas, né? Então, quer dizer, criado mudo. Então, a gente foi criado assim a vida inteira ouvindo essa palavra e não fazendo qualquer associação. Eu penso que você não fazia essa associação, eu também não, e ninguém fazia, até alguém dizer, olha, aquilo ali está associado, e também essa associação é absolutamente imaginária, porque ninguém pode provar, não há um documento que diz isso, não há uma prova concreta de que realmente aquele imóvel que a gente chama de criado mudo se refere a um escravo que ficava em pé lá parado enquanto o senhor estava dormindo e tal. Então isso tudo é parte assim de uma coisa meio fake news, assim, meio fantasiosa, para se criar uma narrativa de, como se diz hoje entre os jovens, cancelar palavras. Então, eu acho que a gente precisa também olhar isso com calma, né? Então, assim, para mim, eu sou um professor de filosofia e eu converso muito com jovens. Então, o meu trabalho, então, sempre quando eu trato da questão do racismo, inclusive, é tentar trazer uma coisa positiva. Então, por exemplo, eu tenho feito um esforço grande, eu sou colunista de um jornal, do jornal A Gazeta do Povo, e eu tenho procurado escrever com regularidade sobre figuras negras importantes da história brasileira, que estão esquecidas, né? O médico Juliano Moreira, o grande engenheiro e abolicionista André Rebouças, o José do Patrocínio, né? O Luiz Gama, então pessoas muito importantes da história brasileira que eram negras e que foram esquecidas, né? Então, acho que trazer essas referências, levar essas referências ao conhecimento das pessoas, né? Inclusive daquelas pessoas que não são negras, mas que aprendem também, né, que o negro não foi só escravo, né, que o negro também foi médico, também foi engenheiro, também foi advogado, também foi político importante, como o Visconde de Jequitinhonha, né, o primeiro diplomata negro do Brasil. Então, quer dizer, é preciso resgatar essas referências, porque isso educa as pessoas. E educando as pessoas, a gente educa também para o antirracismo, para a pessoa perceber que o negro não está só naquela condição de subalterno, mas que desde o período escravista brasileiro, importantes, célebres, respeitados na sociedade, isso traria para a gente um ar fresco, né, de racionalidade para o debate, também de uma educação que nos levaria a um bom termo dos fatos e dos casos, né? Então, quer dizer, a gente passa a tratar o racismo com o que é racismo mesmo, e a gente passa a tratar o que é cultura com o que é cultura mesmo, e educação mesmo. E a gente separa as coisas, né, e tende a encontrar um bom termo para cada um desses problemas, e não misturando tudo dentro de um balaio abstrato, né, que a gente não consegue resolver. Então, eu acho que, por exemplo, essa questão das palavras, precisa ver isso com calma, porque também a gente sai abraçando toda e qualquer narrativa que aparece a respeito de racismo, que também não faz bem, né? Então, causa cada vez mais ressentimento, cada vez paralisa mais o jovem naquela coisa, eu não posso, eu não consigo porque o racismo, eu não vou procurar aquele emprego porque não vai me contratar porque eu sou negro, eu não vou entrar em tal lugar porque eu sou negro. Então, eu acho que a gente precisa substituir essa narrativa do ressentimento e da amargura por uma narrativa de não, você consegue, você pode, você vai, olha, tem esse aqui, tem esse exemplo, tem essa referência aqui, né? Olha para elas e segue seu caminho que você consegue.
Eu acho que é isso, acho que é um recado não só para quem é negro, mas para todas as pessoas, né? Eu acho que vivemos em uma sociedade em que hoje existem profissões e lugares para todos, né, professor? Nós conversamos agora com o professor de filosofia, Paulo Cruz. Professor, eu quero te agradecer, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e por estar aqui conosco no RB Notícias e especial Racismo. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, estou à disposição para quando precisar. Obrigada, uma boa noite para você. E o RB Notícias de hoje fica por aqui. Um ótimo final de semana para você. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Boa noite.